No ano de 2003, a Red Hat, uma das empresas de software mais respeitadas do mundo, tomou uma decisão que ninguém esperava. Ela matou o próprio produto. O Red Hat Linux, que tinha construído a reputação da empresa ao longo de uma década, foi descontinuado, do zero. E no lugar dele, nasceu algo diferente. Esse algo diferente foi o Fedora Project, um projeto comunitário que nas últimas 2 décadas adotou o Wayland antes de todo mundo, colocou o Systemd no Linux antes de qualquer outra distro grande, ativou o CLinux por padrão quando isso ainda assustava meio mundo, e hoje é a distro principal do cara que criou o kernel Linux. Nesse vídeo, a gente conta essa história do começo ao Fedora 44. A Red Hat chegou nos anos 90 como a grande força do Linux comercial, mas ela tinha um problema. Eles tinham um produto só, o Red Hat Linux. E esse produto tentava servir dois públicos completamente diferentes ao mesmo tempo. De um lado, os usuários domésticos e desenvolvedores. Esses caras queriam as últimas versões de tudo: kernel novo, ambiente gráfico atualizado, suporte aos hardwares mais recentes. Do outro lado, as empresas. Essas queriam exatamente o oposto: estabilidade, mudanças mínimas e suporte de longo prazo. Ninguém num data center corporativo quer receber uma atualização surpresa de kernel numa sexta-feira à tarde. E tentar agradar os dois ao mesmo tempo com um produto só foi ficando insustentável. Aí a coisa muda de figura. Em 2003, a Red Hat tomou uma decisão que poucos esperavam. Ela encerrou o Red Hat Linux tradicional. O produto que tinha construído a reputação da empresa foi descontinuado, e no lugar dele nasceram dois caminhos. O primeiro foi o Red Hat Enterprise Linux, voltado 100% para o mercado corporativo, com ciclo longo, suporte pago e foco absoluto em estabilidade. O segundo caminho foi o Fedora Project, um projeto comunitário, gratuito, com ciclos rápidos e uma missão clara: ser o campo de testes oficial das novas tecnologias que, depois de amadurecidas, iriam parar no Red Hat Enterprise Linux. Em outras palavras, tudo que você usa hoje no Linux corporativo passou antes pelo Fedora. Se você está curtindo esse conteúdo, se inscreve aí e ativa o sininho, porque a gente vai fundo nessa história ainda. Agora deixa eu te contar como o nome Fedora surgiu. Tem dois motivos, e os dois estão ligados à Red Hat. O primeiro é o chapéu. O logo mais famoso da Red Hat era o Shadowman, uma silhueta usando um chapéu Fedora. Aquele chapéu de abas largas que você já viu em filme de detetive dos anos 40. Então, quando a Red Hat precisava de um nome para esse novo projeto comunitário, o chapéu do logo virou referência direta. Mas o segundo motivo é ainda mais interessante. Em 2002, um estudante de ciência da computação da Universidade do Havaí, chamado Warren Togami, estava com um problema na cabeça. O Red Hat Linux era ótimo, mas faltava um repositório central e bem organizado de pacotes de terceiros. Sabe aqueles softwares que a Red Hat não incluía oficialmente, tipo o MPlayer e o Wine? Instalar essas coisas era uma bagunça. Aí a coisa muda de figura. Warren criou um projeto acadêmico chamado Fedora Linux. A ideia era simples: um repositório único, com pacotes testados, para facilitar a vida de quem usava a Red Hat. Em setembro de 2003, a Red Hat fundiu o projeto do Warren com o seu, e em novembro daquele ano, nasceu o Fedora Core 1, de codinome Yarrow. Pera, codinome? Sim, desde o começo, cada versão do Fedora ganhou um codinome. O Yarrow é uma planta silvestre, e esse padrão de usar nomes inusitados continuou por muitos anos. Pela primeira vez, uma distribuição Linux com o peso e a estrutura da Red Hat por trás estava sendo desenvolvida de forma completamente aberta, com a comunidade podendo contribuir com código, testes e documentação. Qualquer pessoa no mundo podia participar do processo. E o ciclo de lançamento? A cada 6 meses uma versão nova. Isso não era comum na época. Enquanto o Red Hat Enterprise Linux demorava anos para ter uma atualização maior, o Fedora empurrava novidades em ritmo acelerado. Sendo bem sincero, esse modelo era arriscado. Ciclos rápidos significam que às vezes coisas quebram. E o Fedora nunca escondeu isso. Ele sempre foi aberto sobre ser uma plataforma de testes, não uma plataforma de produção garantida. E foi exatamente esse risco calculado que fez o Fedora se tornar o que ele é hoje. Tá, Fedora Core 1 saiu, a comunidade abraçou, e aí o projeto começou a evoluir num ritmo que poucos esperavam. Cada versão nova trazia algo que anos depois virou padrão em praticamente todas as distribuições Linux. Deixa eu te mostrar alguns marcos que valem destaque. O Fedora Core 2, lançado em maio de 2004, foi o primeiro a usar o kernel Linux 2.6 por padrão.
Isso pode parecer um detalhe técnico, mas o kernel 2.6 foi uma mudança enorme em termos de performance e suporte a hardware. O Fedora foi na frente. Mas aí vem o Fedora Core 3, em novembro de 2004, e acontece algo importante. O SE Linux foi ativado por padrão pela primeira vez. SE Linux, Security Enhanced Linux, é um sistema de controle de acesso obrigatório que coloca uma camada extra de segurança em cima do sistema. É basicamente um segurança particular dentro do seu próprio sistema operacional, controlando o que cada processo pode ou não pode acessar. Sendo bem sincero, na época, isso gerou reclamação. Muita gente achou chato, invasivo e simplesmente desativava. Mas o SE Linux ativado por padrão no Fedora foi uma das decisões de segurança mais importantes da história do Linux. Hoje ele está rodando em servidores críticos do mundo inteiro. O Fedora Core 4, em junho de 2005, trouxe outra coisa que ficou na história: suporte nativo ao 100, uma das primeiras implementações de virtualização de alto desempenho no Linux. Antes disso, rodar uma máquina virtual no Linux era um processo complicado. O Fedora 4 começou a mudar isso. Mas o grande divisor de águas mesmo veio em maio de 2007, o Fedora 7, codinome Moonshine. E aqui está o detalhe que ninguém te conta. Até então, o projeto tinha 2 repositórios separados. Um era o Core, mantido pela Red Hat. O outro era o Extras, mantido pela comunidade. Eram 2 mundos que coexistiam, mas não se misturavam completamente. O Fedora 7 acabou com essa divisão. Os 2 repositórios foram fundidos num só, e o nome Core foi simplesmente abandonado. A partir daí, o projeto passou a se chamar apenas Fedora, sem sufixo, sem distinção. Isso pode parecer só uma mudança de nome, mas não era. Era uma declaração de que a barreira entre o que a Red Hat controlava e o que a comunidade construía tinha caído. O projeto virou de verdade um esforço conjunto. O Fedora 7 também trouxe algo prático, as primeiras spins oficiais. Antes, você baixava o Fedora e ponto. Com o Fedora 7, surgiram versões customizadas, uma para GNOME, uma para KDE e a opção de instalar tudo via DVD. Isso abriu o projeto para muito mais gente. Dali em diante, o Fedora continuou apostando em tecnologias antes de qualquer um. O Fedora 8, em novembro de 2007, foi a primeira distribuição Linux a ativar o Pulse Audio por padrão. O Pulse Audio é o servidor de som que permite que múltiplos aplicativos controlem o áudio ao mesmo tempo. Sabe quando você toca música e recebe uma notificação que não derruba o som da música? Tem muito do Pulse Audio nessa história. Depois, o Fedora 15, em 2011, foi a primeira distribuição grande a adotar o Systemd por padrão. O Systemd é o sistema de inicialização que praticamente todo Linux usa hoje. Na época, gerou um debate enorme na comunidade. Muita gente era contra. O Fedora foi na frente mesmo assim, e o Systemd virou padrão da indústria. E em 2016, no Fedora 25, outra aposta grande: o Wayland ativado por padrão no GNOME. O Wayland é o sistema gráfico que substituiu o antigo X11, trazendo melhor performance, segurança e suporte a monitores de alta resolução. Mais uma vez, o Fedora foi quem empurrou isso para frente, antes de qualquer outra distro grande. O padrão é sempre o mesmo. O Fedora aposta numa tecnologia quando ela ainda está madura o suficiente para ser útil, mas nova o suficiente para assustar. Aí a comunidade testa, quebra, conserta, e quando chega no Red Hat Enterprise Linux, tá polida. E tem um detalhe que eu não posso deixar passar. Linus Torvalds, o cara que criou o kernel Linux, usa Fedora. Declarou isso publicamente em novembro de 2025. Quando o criador do Linux escolhe uma distro para trabalhar, isso diz muito. Mas aqui eu preciso parar um segundo. Porque existe um papo que rola muito na internet, e que é uma simplificação bem preguiçosa, de que o Fedora seria tipo uma cobaia da Red Hat, o lugar onde os usuários instalam coisas quebradas para salvar o pescoço das empresas que usam Red Hat Enterprise Linux. Não é bem assim, e vale entender por quê. O Fedora tem seu próprio ciclo de qualidade, com versões Alpha, Beta e Release Candidate, antes de qualquer coisa chegar ao usuário final. Tem um time dedicado para garantir a qualidade, com testes automatizados e dias de teste abertos para a comunidade. O que chega no Fedora estável já passou por uma peneira bem séria. Outra coisa que muita gente não sabe, o Fedora de hoje não é mais uma distribuição só, é uma família inteira. A edição mais conhecida é o Fedora Workstation, focada em desktop e laptop, com GNOME como padrão, voltada principalmente para desenvolvedores. É a versão que a maioria conhece e que o Linus Torvalds usa no dia a dia. Mas tem o Fedora Server, voltado para quem administra servidores e precisa de ferramentas de data center atualizadas sem abrir mão de liberdade.
tem o Fedora Cloud, para quem trabalha com infraestrutura em nuvem. E tem o Fedora CoreOS, um sistema mínimo e imutável, focado em rodar containers, que herdou o projeto do CoreOS depois que a Red Hat adquiriu a empresa em 2018. E tem o Fedora Silverblue, uma versão de desktop imutável, onde o sistema base não pode ser alterado diretamente. Parece contraintuitivo no Linux, mas a lógica é sólida. Atualizações atômicas, rollback fácil se algo quebrar e aplicativos isolados via Flatpak. É basicamente a aposta do Fedora no futuro do desktop Linux. Fora isso, tem os Fedora Labs, versões temáticas para áreas específicas. Tem versão para design gráfico, para segurança, para jogos, para astronomia, para música, para computação científica. Cada uma vem com um conjunto curado de ferramentas prontas para usar. E hoje, enquanto gravamos esse vídeo, a versão mais recente do Fedora é a 44 e ela traz umas mudanças que valem destaque. O Fedora Workstation 44 vem com o Gnome 50, e o Gnome 50 finalizou algo que estava pendente há um tempo. Removeu completamente o suporte ao Shorg do gerenciador de login. Agora é Wayland puro desde o primeiro boot. Além disso, dois recursos que ficaram trancados atrás de flags experimentais por anos, taxa de atualização variável e escalonamento fracionário, finalmente viraram estáveis. Se você tem um monitor de 144 Hz ou uma tela de alta resolução e sempre teve problema com isso no Linux, o Fedora 44 é o momento de testar. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí e ativa o sininho. E me conta nos comentários, você prefere a previsibilidade de uma LTS ou quer as novidades chegando rápido como as Rolling Release? Não tem resposta errada, mas as duas opiniões são bem diferentes, e eu quero ler a sua. E se você curtiu mergulhar na história de uma distribuição Linux, aqui no canal eu também fiz um vídeo contando a história completa do Ubuntu, como ele nasceu, quem é a Canonical e por que o Ubuntu virou a distro mais famosa do mundo, mesmo sem ser a mais antiga. Tá linkado aqui em cima, vale muito a pena assistir na sequência.